Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, nós vamos sintetizar o que vimos sobre ligações químicas, particularmente a ligação iônica e a ligação covalente. Legal? Então, vamos nessa. Seguinte, nós vimos que a ligação iônica ela ocorre entre um metal, uma espécie de elemento metálico, e um outro elemento ametal, certo? Sendo que é tendência dos elementos metálicos ceder elétrons, os elétrons da sua camada de valência, de modo a atingir a estabilidade. No caso do átomo de sódio, aqui do exemplo, ele doa um elétron para o átomo de cloro, sendo que, como o sódio tem na terceira camada, que é a camada de valência, somente um elétron, nesse caso, a camada de valência nova do sódio passa a ser a segunda, que já está completa com 8 elétrons. Portanto, doando esse elétron, o átomo de sódio adquire estabilidade. E o átomo de cloro, tendo na terceira camada, que é a sua camada de valência, 7 elétrons, ao receber esse elétron do átomo de sódio, ele também completa 8 e ambos ficam estáveis dessa forma, certo? Como o sódio perdeu um elétron, sendo um átomo, ele perdeu um elétron, passou a ser um cátion, um íon positivo. O cloro, enquanto o átomo era neutro, recebendo um elétron do sódio, passou a ser um ânion, um íon negativo. As espécies são atraídas mutuamente devido à natureza eletrostática, certo? Como são espécies carregadas eletricamente com sinais opostos, existe a atração de cargas opostas aí, certo? E a formação dos compostos iônicos, ela se dá, então, a partir dessa atração de natureza eletrostática entre cátions e ânions, sendo que os cátions são cercados por ânions e os ânions cercados por cátions, formando essa estrutura grande aqui, uma estrutura tridimensional de cátions e ânions alternados, certo? E essa estrutura tem o nome de retículo cristalino. Isso porque todo composto iônico ele forma cristais sólidos e tem alta temperatura de fusão. Pois é muito difícil derreter uma substância dessas, tá certo? Outra questão importante é lembrar que as substâncias iônicas são todas melhor ou pior condutoras elétricas quando dissolvidos em soluções aquosas. Quando dissolvidos em água, formam soluções aquosas devido à formação de cargas elétricas distribuídas ao longo da solução, então aí a propriedade de conduzir corrente elétrica nessa solução em que está dissolvida uma substância iônica. Legal? Aqui o exemplo é o cloreto de sódio. Cuidado! Conduz a eletricidade, não produz, ok? E no que concerne à fórmula química de uma substância iônica, nós verificamos que, como há variação de carga elétrica tanto para cátions quanto para ânions, há necessidade de uma regra para poder escrever a fórmula adequadamente. Isso porque nós precisamos lembrar que varia a atomicidade de cada espécie química, cátion e ânion, na sua fórmula, certo? Como nós vimos aqui. Então, a espécie cloreto de sódio, como nós vimos, há necessidade somente de um cátion e um ânion para a fórmula. Portanto, a fórmula fica NaCl. Tá? Significa que a fórmula contém um cátion sódio e um ânion cloro menos, ou cloreto. Legal? Agora, para uma espécie genérica qualquer, né, utilizamos a regra do cruzamento. O que acontece? Tendo o cátion sempre escrito à esquerda e o ânion sempre escrito à direita, o cátion aqui, exemplo, é o X, com uma carga A+. Esse A pode ser 1, 2, 3, certo? E esse B pode ser 1, 2, 3 também, certo? Com carga negativa, porque é o ânion. Nesse sentido, a regra é bem simples. Simplesmente pegamos o valor das cargas e invertemos, transformando isso em atomicidade da espécie oposta. Então, nesse caso, a carga do cátion ela passa a ser a atomicidade do ânion. E a carga do ânion passa a ser a atomicidade do cátion. Mas, nesse cruzamento, esses valores perdem o sinal quando se tornam atomicidade. Tá? Ou seja, esses valores ficam absolutamente positivos. Legal? E nesse sentido,
que nós obtemos a fórmula. Fica x vezes B, no caso, né? E y vezes A. Ok? Beleza, gente? É só inverter. Isso é a regra do cruzamento. Tranquilo, né? Bem facinho. Mas cuidado, não funciona se tivermos cargas iguais, como por exemplo 2 e 2. Tá? Essa regra do cruzamento só funciona quando nós temos cargas com intensidades diferentes, ok? Com valências diferentes, tá certo? Como 1 e 2, ou 3 e 2, 2 e 3, 1 e 3 e assim vai. Beleza? Bom, o objetivo disso é fazer com que a substância tenha uma carga total igual a zero. Beleza? Agora, com relação às substâncias covalentes, cabe lembrar que nenhuma delas, quando dissolvida em água, produz uma solução aquosa condutora, certo? Não conduz. É o caso da sacarose, o açúcar que nós temos em casa. Dissolvida em água, aquela solução não vai conduzir eletricidade, beleza? E, assim como as substâncias iônicas são formadas por metal e ametal, as substâncias covalentes são formadas somente pela ligação entre ametais, beleza? Essa ligação covalente ela consiste da atração entre as duas espécies, legal? E o consequente compartilhamento dos elétrons entre essas duas espécies. Tá certo? Como são ametais, ambos querem receber elétrons. Como um não vai doar elétrons para o outro, eles resolvem entrar numa disputa diplomática, ninguém ganha, ninguém perde, ambos compartilham. Isso é uma ligação covalente. Beleza, gente? Entretanto, é claro, existe aí em uma ligação química a interação das camadas de valência. No entanto, é claro, preserva-se a distância entre os núcleos por uma repulsão natural de cargas opostas, assim como os próprios elétrons das camadas de valência e mesmo os envolvidos na ligação química. Beleza? Bom, aí é que está. Esse diagrama ele mostra para a gente um patamar de energia correspondente aos estados de ligação química. Por exemplo, nós sabemos que todos os sistemas no universo que contêm baixa energia, isso pressupõe uma estabilidade, tá certo? Todos os sistemas com baixa energia são mais estáveis, portanto. Por outro lado, os sistemas com alta energia, eles já tendem a ser menos estáveis. A instabilidade pode gerar variados efeitos aí do ponto de vista físico, tanto quanto químico, ok? Então, como acontece nos sistemas químicos? Aqui, nessa situação 1, nós verificamos que os átomos separados, eles têm altas quantidades de energia, normalmente devido à livre movimentação, ok? Bom, essa quantidade de energia, nesse estágio 1, ela pode diminuir quando ocorre a atração entre as duas espécies, entre os dois átomos, neste exemplo aqui, certo? Então aí a energia já diminui e a estabilidade, portanto, aumenta. Nesse estágio 3, a energia já é baixa e, portanto, o sistema adquiriu a maior estabilidade possível, certo? Esse estágio 3 ele pressupõe justamente as duas espécies químicas ligadas por uma ligação química. Aqui nós estamos supondo a ligação covalente, ok? Então, isso mantém a distância entre os núcleos, como nós podemos reparar, certo? Adquiriu a maior estabilidade de todo esse sistema químico, certo? E, é claro, aqui no caso da etapa 4, ela é um extrapolamento dessa energia, de modo que, aproximando ainda mais as duas espécies químicas, forçamos a proximidade entre os núcleos que naturalmente sofrem a repulsão eletrostática por serem positivos, certo? Nesse caso, é o mesmo que comprimir uma mola. Aí o sistema, portanto, ganha energia em vez de perder e, portanto, ele perde estabilidade, ok? E nesse caso, então, a etapa de mais baixa energia é a etapa em que ocorre a ligação química, beleza? Bom, com relação às ligações, é importante lembrar da propriedade da eletronegatividade, certo? Por quê? Porque ela pode influenciar o caráter da ligação. Podemos por aí identificar o tipo de ligação, se é iônica ou covalente, ok? Nesse sentido, é importante notar que quando a diferença de eletronegatividade entre as espécies envolvidas for igual a 1,7 ou maior, a ligação é iônica. Quando for menor do que 1,7, a ligação é, por definição, covalente. Ok, gente? Então, se nós temos, por exemplo,
carbono e hidrogênio ligados por uma ligação, sabemos que ela é covalente porque a diferença de eletronegatividade, como nós podemos perceber, é de 0,4 entre carbono e hidrogênio aqui, nessa segunda linha da tabela de baixo. Legal? Como é menor do que 1,7, é, portanto, uma ligação covalente. Entretanto, entre o sódio e o cloro, como a diferença de eletronegatividade é maior do que 1,7, vai dar 2,0, a ligação é, consequentemente, iônica. Beleza, gente? E o que é eletronegatividade? Bom, vale lembrar que a eletronegatividade é uma propriedade periódica dos elementos, sendo que ela é uma propriedade que aumenta conforme a posição do elemento químico na tabela, aumenta para a direita e para cima, excluindo a coluna dos gases nobres. O flúor é, portanto, o elemento mais eletronegativo. Cabe lembrar que a eletronegatividade é a capacidade de um átomo em atrair, em puxar elétrons com mais ou menos força. O flúor, sendo o elemento mais eletronegativo, é o que atrai elétrons com mais intensidade do que os outros elementos. Legal, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Abraço a todos e até mais.